Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. A liberdade intelectual, artística, Eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, tenho o prazer de conversar mais uma vez com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. Ali havia uma interceptação autorizada legalmente. Pode-se até discutir. Nada ali foi ocultado. Nada ali foi liberado a conta-gotas. Com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa! Essa queda tem a ver ainda com um momento de alta. Nós vivemos uma sociedade profundamente violenta. Fernando, antes da gente começar a falar bobagem, eu preciso fazer um convite muito sério para os nossos ouvintes. É o seguinte, já começou a venda de ingressos para a 6ª edição do Festival Piauí de Jornalismo. Esse ano o festival vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, sábado e domingo, em São Paulo. A programação, aí é meio cabotino ficar dando adjetivos para ela, porque, enfim... Posso eu dizer que tá muito boa, porque você é o curador. Opa! A gente vai receber jornalistas de países que estão, talvez, num estágio que o Brasil venha a estar amanhã, ou depois de amanhã, ou não, sei lá. Então vai ter gente da Venezuela, da Hungria, da Rússia, da Polônia, dos Estados Unidos e de vários outros países onde o jornalismo virou o alvo. E a democracia está sob risco. Então, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Então, não espere mais. Por favor, entre lá no site da Piauí e vá na aba Eventos. Lembrando que estudantes e professores pagam meia e assinante da Piauí tem desconto. Portanto, vamos assinar a Piauí, fazer os pinguins felizes e você também. Muito bem. E a gente abre o programa de hoje justamente falando das investidas contra a democracia no Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou censurar uma revista em quadrinhos na Bienal do Livro no último final de semana. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, disse num tweet que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Vamos falar um pouco disso daí. No segundo bloco, a gente fala das novas mensagens vazadas da Operação Lava Jato, que pioram as coisas para o hoje ministro Sérgio Moro e para o procurador Deltan Dallagnol. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata dos números recém-divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a respeito da violência no Brasil em 2018. É isso, vem com a gente. Muito bem, nos últimos dias houve 2 episódios que tiveram bastante divulgação de ataques à democracia. Primeiro, no final de semana, na sexta-feira e no sábado, uma investida do prefeito Marcelo Crivella para censurar uma revista de super-herói que mostrava 2 personagens, homens, dando um beijo na boca. A seguir, o episódio do Carlos Bolsonaro, ao qual eu me referi agora há pouco. Malu, você quer começar por onde? Pela política municipal ou pela política federal? Eu acho que é interessante a gente recuperar o episódio do Crivella para depois chegar em Carluxo. Pelo seguinte, eu acho que nos 2 casos são tentativas, claro, autoritárias, sem dúvida, mas aquela coisa, vou ver se cola, entendeu? Vou dar uma tentadinha aqui para ver se cola esse meu @autoritarista, para ver se daqui eu posso ir um pouquinho mais adiante. Na verdade, no caso do Crivella, eu acho que ele estava mais interessado em fazer uma ação populista, não estava interessado em criar todo aquele fuzuê que foi criado, até porque aquilo acabou se revertendo contra ele. E conversando com as pessoas que estavam na Bienal naquele dia, editores de livros, a própria Mariana Zahar, que estava conduzindo ali a Bienal e conduziu toda a negociação com os fiscais que foram à Bienal para tentar apreender o livro dos Vingadores e depois quaisquer outros livros que tivessem conteúdo impróprio, dizer deles, você fica entendendo que, na verdade, o que ele estava querendo era jogar para a plateia dele. Vamos lembrar que o Crivella fez um vídeo para o público dele.
A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que traz conteúdo sexual para menores. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Eles avisam a Bienal um dia antes que vão lá. E aí, quando eles chegam lá, obviamente eles não encontram nada. Não só porque aquele gibi já havia sido vendido, como quaisquer os outros também não estavam à vista nos estandes. Mais um parênteses, ninguém foi a nenhuma banca de jornal, ninguém foi a nenhuma livraria. O Crivella não foi a nenhum outro lugar buscar esse gibi. Esse gibi poderia estar disponível em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Ele não queria, na verdade, aprender o gibi. Ele queria causar um factoide para o público dele. Houve uma liminar da justiça dizendo que ele não podia fazer isso. Depois veio um desembargador do TJ dizendo que ele podia tentar apreender os livros. E no sábado, novamente, depois de toda a mobilização criada dentro da própria Bienal, por gente da sociedade civil falando contra a tentativa de censura. A gente tem que registrar que o movimento do youtuber Felipe Neto, que causou uma comoção na internet, ele comprou 14 mil livros de conteúdo LGBT, fez essa doação ao longo do sábado lá na Bienal. Lá no final do dia, chegam aí sim 10 carros de fiscais da prefeitura, não sei quantos carros da guarda municipal, mais de 20 fiscais dizendo que vão entrar ali. E realmente foi um momento tenso, porque a Bienal estava toda mobilizada contra eles. E eles se tocaram que se eles entrassem de uniforme, 20 pessoas no meio daquele cenário, talvez houvesse briga e a segurança física de todos ali poderia ser ameaçada. Então, eles acabaram entrando em menor número e sem uniforme. Eu acho que o Crivella não estava aparelhado para essa briga. Ele não imaginava a reação que ele ia encontrar. Foi uma reação, felizmente, muito forte, né? A própria Raquel Dodge, que não é conhecida pela sua operância, resolveu de ofício fazer uma manifestação dizendo que aquela censura não era aceitável. Advogados, 70 autores assinaram um manifesto contra essa tentativa de censura. A mesma coisa eu acho que a gente pode dizer do Carlos, que veio com essa frase desconexa, como todas as dele, mas que ali tinha um sentido muito claro, reclamando do processo democrático, que a gente não vai conseguir as coisas na velocidade que nós almejamos, claramente numa frase golpista, que não foi comentada sequer pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava lá assistindo o seriado Chaves. De certo não viu, ou fingiu que não viu, falou o que o Bolsonaro queria. Mas houve também uma reação muito forte do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, do próprio Hamilton Mourão. Vamos lembrar também do Dória, aqui fazendo parênteses, que também mandou apreender apostilas com conteúdo de educação sexual para alunos da rede pública paulista e também foi obrigado a devolver as apostilas. Se por um lado a gente tem essa tentação, movida por um certo populismo conservador, essa coisa de achar que vou fazer sucesso com o povo, por outro lado, ainda, felizmente, nós temos uma reação forte da sociedade civil contra isso. Portanto, que a gente sempre aponte para essas tentativas, porque tanto que bate, uma hora o cara pode conseguir prosperar e não é isso que a gente quer, né? Toledo, essa escalada pudibunda e autoritária, podemos dizer assim. Eu tô feliz, viu, Fernando? Porque, diferentemente do programa passado, eu vou discordar da Malu em tudo, já vi tudo. Nossa, que beleza. Agora vamos lá. Calma, Terezinha. Não, é o seguinte, eu acho que o Crivella fez isso de caso pensado, sim, e se deu bem, por uma razão aritmética, vamos dizer assim. Essa eleição de prefeito, na qual ele vai ser candidato à reeleição, vai ser a primeira em que não vale a coligação para vereador. Isso vai obrigar que todos os partidos que queiram eleger um vereador vão ter que lançar candidato a prefeito, para ficar martelando o seu número na televisão, na propaganda, e com isso você conseguir transferir essa parte dessa campanha para a bancada de vereadores. Então, na eleição passada, em 2016, quando o Crivella foi eleito, houve 10 candidatos a prefeito, e nessa vai ter muito mais. Naquela eleição, o Crivella passou para o segundo turno com 28% e o segundo colocado foi Marcelo Freixo, com 18%. Se o segundo colocado passou com 18%, o segundo turno nesse ano de 2020 muito provavelmente vai passar com menos de 18%, porque vai ter mais candidato, vai ter mais pulverização. Ter uma fragmentação maior. O Crivella, vamos lembrar, a última pesquisa que eu achei aqui é de 2018 ainda, a avaliação dele era péssima, ele era reprovado por 58% dos eleitores cariocas. Então o que ele precisa? Ele precisa garantir que estará no segundo turno, e para isso ele não precisa de maioria, ele só precisa ter mais do que 18%.
E essa ação que ele fez na Bienal é uma ação visando especificamente o eleitorado evangélico. Teve apoio da Universal, da igreja dele, e um eleitorado que é, digamos assim, o centro do bolsonarismo no Rio de Janeiro, né? Eleitoralmente, a campanha pela censura movida pelo Crivella, ela pode render frutos para ele, sim. Aí você vai dizer, bom, mas aí chega no segundo turno, ele conseguiu tantos inimigos que ele vai se inviabilizar. Depende de contra quem for. O Crivella conseguiu certamente votos nesse eleitorado evangélico, e conseguiu também, como a Malu bem pontuou, uma oposição muito grande do outro lado. Então é meio suicida, porque ele garante a passagem para o segundo turno, mas que chega no segundo turno se inviabiliza. Se for de novo contra um candidato do PSOL, tipo Freixo, aí não é bem claro assim que ele perca a eleição. Esse é um novo cenário que a gente está vivendo desde a campanha no Rio já há mais tempo, e no cenário nacional ficou muito claro também na campanha para presidente da República. Tem que levar em conta que o objetivo hoje dos políticos não é ser o mais querido, é ser um pouquinho menos pior do que o seu adversário no segundo turno. Outro aspecto, aí pegando pelo lado negativo, o bolsonarismo e o crivelismo criaram um inimigo. Nem existe crivelismo, existe crivelismo. É muito pro Crivella isso. Iurdismo. Eles inventaram um inimigo que eles não tinham, que se mostrou muito poderoso, que é o youtuber, que acabou sendo o elo entre o caso do Crivella e o caso do Carlos Felipe Bolsonaro. Neto. O Felipe Neto, que as pessoas da nossa geração talvez não conheçam, é um youtuber que tem 9,5 milhões de seguidores no Twitter, e o canal dele no YouTube tem 34 milhões de inscritos. Agora, vocês não conheciam, tá? Eu conheço muito bem, tanto o Felipe Neto quanto o Lucas Neto. Malu é Quem pop. tem filho pequeno… Só a Gretchen que ela não identifica. O Felipe Neto, ele ganhou projeção porque comprou todos os gibis, todos os livros LGBT que estavam em exposição na Bienal, e mandou distribuir de graça e gastou uma grana, porque ele botou uma capa postiça por cima, enfim. Ele foi o cara que comandou a, aspas, destruição do Carlos Bolsonaro no Twitter nas 12 horas seguintes à publicação do tweet do Carlos dizendo que a democracia é muito lenta para fazer as mudanças que o Brasil, segundo ele, quer fazer. A análise foi feita pela consultoria Arquimedes e ela mostra uma mancha gigantesca de pessoas orbitando em torno do Felipe Neto, que saiu em defesa da democracia, vamos dizer assim, logo depois que o Carlos postou o tweet dele, famigerado, e em torno dele se organizou toda a reação. É muito interessante notar também como demorou mais de 12 horas para o Carlos receber qualquer tipo de ajuda do campo bolsonarista. Ele apanhou sozinho no Twitter e fora do Twitter, porque todos os políticos pegaram uma carona, do Rodrigo Maia, o Witzel, passando pelo João Dória até o líder do Podemos. Quem podia e não podia. Ao vice Mourão. E o próprio porta-voz da presidente da República se omitiu, falou, não, quem é responsável por seus tweets é quem os publica. Eu acho que é mais um problema de falta de educação. Faltou aula de português. Literária do nosso vereador do que qualquer outra coisa. Que é uma questão de incapacidade de concatenar ideias. Palavras. Exatamente. Por quê? Se fosse uma ação planejada, ele teria tido apoio da sua rede virtual, pelo menos. Duas imagens me chamam a atenção nesse fim de semana, além dessa fala do Carlos e dessa iniciativa do Crivella. A primeira delas, a imagem do Eduardo Bolsonaro abrindo o paletó, assim, estrategicamente, para mostrar a pistola na cintura ao lado do pai internado no Albert Einstein. É quase uma tara, né, em torno de negócio de armamento. E a segunda imagem é a do dia 7 de setembro, que foi no sábado, do Bolsonaro entre o Edir Macedo e o Silvio Santos. Me chamou a atenção essa imagem porque o Edir Macedo encarna a própria confusão entre religião e política, ou a contaminação da política pela religião. Em outros tempos, a gente podia imaginar essa foto, um presidente da República, quem estaria do lado dele? Modo de dizer, porque essa foto acho que não existe. Mas estaria um bispo da Igreja Católica, de um lado, e tal pastor, do outro estaria alguém da Globo. Depende, o Edir Macedo já esteve do lado do PT em vários momentos, né? Exatamente. O Edir Macedo… Não acho que o Edir Macedo sempre está ali.
Ele foi beneficiado pelo Lula, eu acho que principalmente o segundo governo Lula ajudou a pavimentar a ascensão de Edir Macedo. Sim, Edir Macedo. Mas nada que se Teve muito ao compare lado. a essa promiscuidade, vamos dizer assim, essa proximidade. E mais do que isso, ele é uma espécie de garoto propaganda do governo Bolsonaro. Essa situação do Edir Macedo com o PT, inclusive, provocou uma revolta entre bolsonaristas radicais que consideram uma traição ele se associar ao Edir Macedo, porque para os bolsonaristas o Edir Macedo é vinculado ao PT. Foi uma aposta que ele fez a um certo custo. O Edir Macedo abençoou o Bolsonaro outro dia no templo lá dele. Consagrou o Bolsonaro, daí recebeu ele no dia 7 de setembro. Mas ele faz isso com todos os governantes. Mas eu acho que o Bolsonaro está precisando mais dele nesse momento do que outros presidentes talvez tenham precisado, porque está ficando isolado. Ele está buscando esse eleitorado evangélico como último recurso. Acho que sim, acho que ele está nesse movimento. E tem a oposição à Globo, né? Quer dizer, um governo determinado a acabar com a Globo. Então, o Edir Macedo e o Silvio Santos aparecem ali por obra do Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação, que é um cara que sempre, de alguma maneira, teve do outro lado da Globo, porque tentou trazer para o Brasil outras empresas de medição de audiência para fazer concorrência ao Ibope, que ele dizia que estava contaminado pela Globo, etc. Então, ele conseguiu finalmente chegar numa posição de poder para ajudar o Bolsonaro a ter um inimigo em comum. Quer dizer, é óbvio que a frase do Carlos tem um aspecto freudiano, ele acabou entregando talvez o que ele pense de verdade, mas não era o objetivo. O que eu quero dizer é, eles estão num momento de desarticulação. Isso aconteceu nesse episódio do Carlos, aconteceu também no episódio da CPI contra a Lava Toga, que o Flávio Bolsonaro agiu contra também os na bolsonaristas. nomeação do Augusto Aras, que a gente vai falar no próximo bloco. Rachou totalmente, quer dizer, eles estão num momento de desarticulação nas redes sociais. Sobre o Mourão, a declaração dele, ao contrário do Bolsonaro, das pessoas que defenderiam o Carlos e não falaram nada, o Mourão, que estava quieto há muito tempo, ele disse... Em relação às declarações do Carlos Bolsonaro? Carlos Bolsonaro, vocês perguntem pra ele. Porque ele disse exatamente o contrário disso que o senhor falou. Então, esse é o problema dele, pergunta pra ele. O senhor acha que a democracia é importante, tem que ser mantida no país? Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Falou, pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte, sem isso a civilização ocidental não existe. Faz o que, 2 semanas ou algo em torno disso, o Eduardo chamou o Mourão de bundão. Há uma situação bem mal parada, eu acho. Há evidências, indícios de que tem uma relação mal parada entre o Bolsonaro e o Mourão. E talvez a demissão do Santos Cruz esteja ligada à proximidade do Santos Cruz com o Mourão. Foi o que eu apurei. Mas a saída do Santos Cruz e o recuo do Mourão, o silêncio do Mourão, sinalizam uma espécie de controle do Bolsonaro sobre os militares. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Com isso, a gente fica por aqui no primeiro bloco e continua falando de desrespeito à democracia, de certa forma, mas agora da Operação Lava Jato. Vem com a gente. Muito bem. No último domingo, a Folha de São Paulo publicou em parceria com o Intercept Brasil uma nova rodada de conversas vazadas na Lava Jato. E elas se referem ao dia 16 de março de 2016, foi quando o Lula foi convidado pela Dilma para ser ministro. O Moro vazou uma conversa que foi interceptada depois do prazo legal de autorização da Polícia Federal. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Descia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. A conversa veio a público, se caracterizava que o Lula queria virar ministro, ou se deduzia que o Lula queria virar ministro para ganhar o foro privilegiado e que, portanto, havia desvio de finalidade. Foi o que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, falou, que na época as informações disponíveis permitiam concluir que havia um viés de fraude na nomeação, um desvio de finalidade, e foi esse o sentido da minha decisão, disse o Gilmar Mendes. O que essas conversas que vazaram agora mostram? Primeiro, que a PF tinha gravado outras conversas do Lula. 2 com Michel Temer e com vários outros interlocutores que enfraquecem a tese de que ele estava aceitando ser ministro apenas para ganhar o foro privilegiado. Essas conversas mostram que o Lula estava empenhado em buscar uma reaproximação com o Temer e com o MDB. Ele disse para o Temer, entre outras coisas,
que a rejeição enfrentada pelos políticos numa manifestação pró-impeachment recente, que tinha ocorrido dias antes, mostrava que o avanço da Lava Jato havia criado risco para todos os partidos e não só para o PT. Além disso, que chama muito minha atenção, a PF vinha gravando, ao longo dos últimos dias, antes do 16 de março, conversas do Lula. No dia 9 de março, um agente da Polícia Federal, de nome Rodrigo Prado, mandou uma coisa pelo Telegram, pro grupo lá da Lava Jato, dizendo: ela ofereceu mesmo para ele, ela Dilma, para ele Lula. E ele está pensando, talvez aceite. Não só por causa da Lava Jato, mas para salvar o governo dela. Cai isso numa conversa dele com o Gilberto Carvalho. Isso diz o agente da PF. O Deltan Dallagnol diz no mesmo grupo pro delegado Igor Romário, da Polícia Federal: Igor, consegue para mim um CD ou DVD com todos os áudios do 9. 9 é a maneira como ele chamava o Lula, pelo fato do Lula ter perdido o dedo no acidente de trabalho, o que já é um pouco escandaloso num ambiente, mesmo que seja um ambiente restrito, a mim é bastante escandaloso. E daí ele completa: estou sem nada para ouvir no carro, RS, aqui RS, risadinhas. Tudo isso enfraquece bastante ou complica muito a situação da Lava Jato, ou os propósitos da Lava Jato. Toledo, não sei se eu resumi bem o caso, mas você me completa. Depois dessa declaração, né? O que eu queria acrescentar: primeiro, todo o diálogo é muito revelador para explicar a circunstância daquele que foi talvez o momento chave da definição do futuro político do país. Mas tem duas frases que eu acho que vale a pena a gente repetir, porque mostram para mim uma inflexão clara do Ministério Público, especificamente da Força-Tarefa da Lava Jato, do campo jurídico para o campo político. Quando o Deltan escreve, se referindo a um outro procurador da Força-Tarefa: Andrei, no mundo jurídico, concordo com você, é relevante. Estava se referindo à objeção que o Andrei estava dizendo, falou: olha, isso daí vai dar pepino, porque tem outras implicações que a gente está... a divulgação fora do horário... Enfim, eles já estavam prevendo que ia dar uma reação. E conversa envolvendo a presidente da República, exatamente, que não tinha sido autorizada pelo STF. Daí então ele diz: no mundo jurídico, concordo com você, é relevante, mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político. E daí o Andrei responde: concordo, Deltan. Isso terá que ser enfrentado muito em breve no mundo jurídico. O estrago, porém, está feito, e muito bem feito. O que caracteriza para mim que o objetivo aqui não era jurídico, não era embasar nenhuma acusação, era simplesmente criar um fato político irreversível, que eles conseguiram. O momento da divulgação das conversas, exclusivamente as que interessavam, que davam apoio à versão de que o Lula só estava indo lá para evitar ser preso, para ganhar foro privilegiado, e a omissão das conversas em que ele dizia que só iria se fosse para salvar o governo. Esse foi o momento, para mim, que sepultou de vez o governo Dilma e qualquer chance de volta por cima. Talvez o Lula, ministro, não conseguisse ressuscitar a Dilma porque o estado de decomposição do governo já era muito grande. Porém, a divulgação das gravações naquele momento gerou um impacto tão grande na opinião pública que sepultou de vez qualquer outra possibilidade. Se a gente lembrar, aquele momento teve impacto tão grande que fez o Gilmar Mendes tomar a decisão que tomou, sem ter acesso às outras gravações que talvez desse uma... relativizassem. Exatamente. Mais do que isso, o Temer diz hoje, mas tá vendo? O Lula eu tava conversando com o Lula, cadê a tese do golpe? O golpe começa a partir dali, se a gente quiser usar essa terminologia. Porque daí o Temer vê, o Temer e o PMDB veem, bom, acabou, né? Depois que esse negócio veio a público, não tem a menor chance de fazer o acordo com o Supremo com tudo. Tá aí a decisão do Gilmar. Então, nesse momento, o PMDB desembarca do governo Dilma e, naturalmente, o processo vai pro impeachment sem nenhum obstáculo. E ali também se sedimentou, na minha opinião, vou mais adiante, essa onda contra a política, contra os políticos, contra os partidos, que, em última análise, acabou desembocando na eleição do Bolsonaro.
Concordo com a avaliação de que esse dia é um dos dias mais importantes da nossa história recente. Acho que talvez tão importante quanto o dia da facada ou até mesmo o dia do impeachment. E eu acho que essa reportagem ela é muito interessante para que a gente entenda melhor como é que foram os bastidores da investigação, o que aconteceu, procurar ali, como a gente tem feito ao longo de toda essa cobertura, eventuais violações de direito, etc. Eu acho que existe uma maneira de olhar para trás que talvez mude a avaliação das coisas em relação ao momento, porque aquele momento, politicamente, era um momento muito conturbado para Dilma. Alguns dias antes desse dia, você tinha tido, 26 de fevereiro, a Operação Acarajé, que prendeu a secretária do Odebrecht e causou um tumulto político, que vieram saber que havia planilhas com propina, sistema de propina e toda aquela coisa que ninguém conhecia até então. Depois, o Zé Eduardo Cardoso deixou o Ministério da Justiça em meio a cobranças do PT para que ele controlasse a PF. Depois, no dia 13 de março, houve uma mega manifestação na Paulista, que lotou a Paulista pedindo para que a Dilma saísse do governo, manifestação em mais de 200 cidades. No dia 14, 2 dias antes do Lula ser convidado para ir para o Ministério, houve um pedido de prisão dele no Ministério Público Estadual sobre o caso do Triplex, que foi enviado para o Moro. Então havia realmente uma expectativa de que o Moro, em algum momento próximo, decidisse sobre esse pedido. No dia 15, foi homologada a delação do Delcídio do Amaral, o senador Delcídio do Amaral, e foram divulgados trechos em que ele dizia que tinha tentado comprar o silêncio do Cerveró a mando do Lula. Ele dizia que a Dilma tinha mandado ele negociar a nomeação do Marcelo Navarro, ministro da STJ, em troca da libertação do Marcelo Odebrecht, que estava preso desde junho. E o assessor do Delcídio gravou um mercadante dizendo que era preciso encontrar uma saída para que o Delcídio não fizesse delação. Ou seja, o ambiente político estava muito conturbado e havia esse temor, sim, de prisão, a gente sabe disso. No dia 16, os diálogos foram divulgados, mas não foi só um único diálogo. Havia vários diálogos. Eu tenho um pacote só no meu computador com 42 áudios. Havia conversas de todo tipo. Inclusive conversas privadas que não envolviam o Lula. De outras pessoas. Havia conversas dele com o Jacques Wagner falando sobre isso, sobre a conveniência ou não dele ir para o Ministério. Havia conversas dele com o Rui Falcão falando que o PT não estava apoiando suficientemente a Dilma. Havia uma conversa dele com o governador do Piauí, Wellington Dias, dizendo justamente isso, que ele não queria ir, mas que era preciso ir para salvar o governo dela. Lendo os jornais daquela época ontem, relendo tudo, sempre havia essa articulação para que o Lula salvasse o governo dela. Só ele poderia salvar ela do impeachment. As matérias sugerem que talvez não tivesse havido toda essa comoção sem o diálogo, mas estava lá o diálogo do Bessias e estava assinado o termo de posse antes da posse dele. O que eu estou querendo dizer é que eu não acho que esses diálogos em específico, no meio dessa confusão, dessa conturbação política, fossem fazer tanta diferença assim. E mais, eu acho que as matérias sugerem uma coisa que a gente não deveria estar discutindo, que é assim, se ele tivesse divulgado os outros diálogos, a gente já falou sobre isso em outros momentos, eu acho que o errado foi divulgar qualquer diálogo. O Teori Zavascki disse no seu despacho, dias depois, inclusive depois ele veio até cancelar esses áudios como prova, que o Moro nunca poderia ter feito essa divulgação dos diálogos, que essas interceptações, por lei, têm que continuar sigilosas. Ele diz que errou ao divulgar conteúdo dos grampos, justamente porque os grampos envolviam uma pessoa com foro privilegiado. Esses diálogos tinham que ter sido encaminhados para o Supremo. Então, estava tudo errado. Você imaginar agora que divulgar um pedaço não divulgar o outro, primeiro eu acho que não teria feito diferença, não porque eu acho que estava errado ou estava certo, mas é porque o momento político estava muito, muito conturbado. Eu duvido que, tendo em mãos o áudio do Bessias, alguém fosse fazer alguma coisa diferente do que foi feita. E mais, o Temer podia estar articulando com o Lula, mas se o Lula estava procurando o Temer, é porque ele estava tentando se blindar contra um outro personagem que estava atuando contra a Dilma já fazia bastante tempo, que era o Eduardo Cunha. Que estava movendo o Congresso contra ela. Eu concordo com a sua avaliação de que talvez os diálogos não fizessem tanta diferença, e concordo sobretudo quando você fala o erro cometido, não foi um erro, foi uma ilegalidade, um crime, que mostra que havia ali uma disposição política. O juiz estava agindo politicamente de uma maneira escandalosa. Que eles mostram que havia uma divisão na Lava Jato. Tem uma hora em que o chefe de gabinete do Janot descobre, ouvindo o áudio, que o áudio existia. E ele ainda fala uma expressão, né? Caralho! Ele fica surpreso. Então existe, é muito importante a gente ver como a coisa aconteceu. Só não acho que
que olhar pra isso e falar assim, teria sido tudo diferente. O ponto é, se não tivesse sido divulgado o áudio do Lula com a Dilma, talvez tudo fosse diferente. Isso a gente não sabe, mas esses diálogos em si não mudariam a situação. É isso que eu tô falando, entendeu? Não, mas tudo é um conjunto. Uma coisa não aconteceria se não tivesse havido a outra. Mas o que essa matéria mostra, pra mim, e agora é inequívoco, que o Moro não só cometeu uma ilegalidade ao divulgar algo que ele não poderia ter divulgado, como ele fez isso de caso pensado, omitindo do Supremo informações vitais para que o Supremo decidisse se ia ou não impedir a posse do Lula ministro. O painel da Folha dá uma nota hoje muito interessante. Ele sabia dos diálogos, porque ele diz lá, há diálogos em um e outro sentido. Não há menção, fora essa meia frase, há os telefonemas que poderiam levar a uma conclusão diferente do que ele queria. Esse conjunto de áudios e principalmente de mensagens e a reportagem da Folha, essas notas do painel, para mim deixa muito claro que o Moro sabia que estava fazendo uma coisa errada, fez assim mesmo e enfatizou para que o resultado fosse o que aconteceu, que o Lula não fosse nomeado ministro. Só eu queria, antes da gente terminar, a gente acabou não falando da nomeação do Aras para Procurador-Geral da República. E é um caso, para mim, muito simbólico, porque ele está sendo indicado pelo Alberto Fraga, foi o principal articulador, que é um ex-deputado que foi condenado 2 vezes por peculato, está recorrendo ao Tribunal de Justiça. É um coronel, o ex-coronel PM, coronel da PM da reserva, foi o principal cabo eleitoral dele. Mas o que me dizem é que o que mais contou para a nomeação do Aras foi o fato dele ter oposição do Moro contra ele. Ou seja, o Bolsonaro nomeou alguém que ele sabe que não vai virar instrumento do Moro na Procuradoria-Geral da República, o que mostra como o mundo dá volta se a gente pensar justamente nesse caso da divulgação das fitas. Pois é, e que eu acho que existe um clima da gente olhar para o passado e a gente está deixando de olhar para o futuro, que é justamente a dilapidação das instituições. Estão acontecendo 2 coisas em paralelo. Uma é o caso da Vaza Jato, que é preciso a gente mergulhar nele mesmo e ir até o fim para entender quem foi responsável pelo quê. Mas existe um momento bolsonarista de divórcio com o lavajatismo que vai levar a um negócio muito pior, que é justamente o desmantelamento das instituições de controle. No momento em que o Bolsonaro está no poder, fazendo as coisas que a gente vê que ele está fazendo. A gente falou sobre isso na semana passada, de certa forma. E eu acho que todo esse clima empurra para situações como essa. A nomeação do Aras, que foi ao Senado dizer que a Lava Jato estava cheia de vaidades pessoais e tal. Então, o meu único receio disso aí é você jogar a água da bacia fora com o neném dentro. Tem que punir os abusos da Lava Jato, tem que achar as responsabilidades. Tá claro que a Lava Jato está sob ataque do Bolsonaro. Tem uma onda anti-Lava Jato agora. O que não na exime as responsabilidades passadas deles. Houve delinquência naquele momento. Eu acho, inclusive, que é importante atrás delinquência disso. por parte do Moro e por parte dos procuradores. Moro, flagrante. Em nome do combate à corrupção, a uma delinquência, se cometeu uma delinquência. Tendo ele o cargo que tem, não poderia. Isso joga por terra a operação. É importante a gente olhar para isso de forma a corrigir o que precisa ser corrigido, sem jogar fora o resto, entendeu? Sim. Eu acho isso, pelo menos. Eu acho que é importante que a política, como tudo a gente falou aqui, é a base que dá sustentação para as operações. Até o Lula falou isso, que a Lava Jato, que nem toda a Lava Jato está errada, falou isso por uma entrevista muito boa que eu acabei assistindo com atraso, feita há uns 10, 15 dias, pela BBC Brasil, pela Mariana Schreiber. Com isso, chegamos ao final deste segundo bloco do programa e vamos agora ao número da semana. O Luiz de Maza, nosso produtor, vai ler pra gente um número que sempre é tirado da seção Igualdades do site da Piauí. Só pra variar, dessa vez eu que vou perguntar pra vocês. Quantas vezes o Bolsonaro falou tá ok em entrevistas pra imprensa de janeiro a agosto desse ano, Malu? Você sabe? 3.544. A impressão pode ser essa, mas também não é pra tanto assim. Foram 37 vezes. Só? Você contou? Não, tá faltando entrevista aí, meu filho. Tá errado, tá ok. Não, foram 37 vezes. É que só tem entrevista. Todas as entrevistas que constam do site do Palácio Planalto, que foram transcritas pela assessoria do Bolsonaro. O que interessa é analisar o discurso do Bolsonaro no conjunto. Quantos a cada minuto? Eu não sei. Mas a questão não é tanto isso. A questão é o que ele fala e o que ele não fala. A gente chamou essa sessão de Bolsonário. Começou com as entrevistas e depois vai seguir fazendo com outras coisas. Ficou muito claro
o que ele gosta de falar e o que ele não gosta. Então, por exemplo, ele é fiel ao seu slogan, porque é Deus acima de tudo mesmo. E acima de Deus só Brasil. Que não tem nenhuma palavra que ele fala mais do que essas duas, muito mais do que Sérgio Mas quando Moro, ele acerta o slogan, porque ele erra, não, mas ele Deus não fala acima o slogan. de tudo e acima disso daí, isso daí. Ele fala Deus e Brasil fora do slogan, mas na quantidade acaba sobressaindo em relação a qualquer outra pessoa. Mas o que mais me chamou a atenção nesse Bolsonaro das entrevistas foi as menções aos filhos. Ele falou 8 vezes o nome do Eduardo, 2 vezes o nome do Flávio e nenhuma o nome do Carlos. Agora, mais do que tá ok, ele falou isso aí, que foram 51 vezes. Isso daí, Deus então acima disso daí e Brasil tá isso daí. E João 8,32, citou muito, não? No tocante essa questão. Citou, não? Mas, Conhecereis a verdade vos libertará? 21 vezes ele falou arma, ou armamento, ou armado, e 3 vezes paz. Quantos cocô? Vê aí. Então, aqui foram só 3 cocôs, que é tanto... Aliás, 2 cocôs. Tanto quanto o nióbio. E por incrível que pareça, menos que direitos humanos, que foram 3. Ele falou mais direitos humanos do que cocô. Tá em salvação. Em entrevista. Vamos ver. Tá bom. Vamos ver quando chegarem as lives. Então tá. Lembrando que é só entrevista aqui. E miséria, pobreza, desigualdade, essas coisas. Desconhece, Fernando, desconhece. Tá certo. Muito bem. Com isso a gente termina o segundo bloco do programa. Vamos falar agora sobre os números da violência no terceiro bloco. Muito bem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira, dia 10, os dados consolidados sobre a violência no país em 2018. O que os números mostram é que a taxa de homicídios caiu 10,8% em relação a 2017, mas as mortes provocadas pela polícia cresceram quase 20%. Essa queda de 10% não dá nem para ser comemorado, eu acho, porque se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2011, a gente teve 47 mil assassinatos, homicídios. Agora, em 2018, 57 mil, 10 mil a mais que 2011. No ano passado foram praticamente 64 mil. Ano passado não, em 2017. São taxas altíssimas de homicídio ainda, com o dado muito preocupante, eu acho que daí é uma tendência mesmo, de aumento das mortes pela polícia, né? No Rio de Janeiro, a gente tem 22,8% das mortes violentas no ano passado foram cometidas por forças de segurança. E a taxa de homicídios no Rio é quase 40 por 100 mil. É 39,1 para cada 100 mil moradores. Enquanto em São Paulo, ela está abaixo de 10 para cada 100 mil moradores. O que te chama mais atenção nesse relatório? Bom, o que mais me chamou a atenção é como a violência vem de quem deveria proteger as vítimas. Que foi o enfoque que a gente deu na reportagem na Piauí, escrita pela Amanda Rossi, editada pela Fernanda da Escócia. Por quê? Taxa de mortos pela polícia no Rio de Janeiro, no ano passado, chegou a 9 por 100 mil, que é a taxa total de homicídios no estado de São Paulo. Quer dizer, é uma taxa absurda, não tem paralelo, é difícil encontrar paralelo no mundo para uma taxa de mortes pela polícia como essa do Rio de Janeiro. E está crescendo ano a ano, porque em 2016 ela foi de 5,6, 2017 pula para 6,7 e agora chegou em 8,9. E esse ano a gente sabe, como a gente já disse aqui no número da semana, de 2 semanas atrás... Sim, vai crescer. Que está maior do que estava em 2018, quer dizer, vai piorar ainda mais. Isso aconteceu também no Pará. No Pará o salto foi ainda maior, quase dobrou, foi de 4,6 para 7,9 a taxa de mortes pela polícia. Sergipe, Goiás, em alguns estados está acontecendo o contrário. Você tem alguns estados com a taxa de mortes pela polícia disparando e outros caindo, como é o caso, por exemplo, do Amapá. Porém, na média, uma coisa acaba anulando a outra e o crescimento não parece tão grande assim no Brasil. Na média do Brasil ficou em 3 mortes pela polícia a cada 100 mil habitantes. Que é altíssimo, mas é 1/3 do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, primeiro esse aspecto. E daí vem uma falsa conclusão dos amantes da violência policial de que, caiu a taxa de homicídio porque aumentou a violência policial. Obviamente não é isso, porque, por exemplo, São Paulo, que está na vanguarda da diminuição da estatística de homicídio, teve queda
na taxa de mortes pela polícia. Que é alta ainda, de qualquer forma. Sim, mas teve queda. O movimento, o que importa aí é o movimento. Essa tese que está sendo divulgada pelas redes bolsonaristas é completamente falsa. O que aconteceu foi, provavelmente, 3 fatores. Você está tendo, em cada vez mais estados, uma consolidação de poder das facções criminosas. Tem estado que o CV ganhou do PCC, tem os estados que o PCC ganhou do Comando Vermelho, e quando você consolida essa situação, eles param de se matar entre si, cai a taxa de homicídio. Uma das razões. Segunda razão, talvez há políticas locais que têm efeito. E a terceira razão, que talvez seja uma das mais importantes, que é um efeito demográfico. A população brasileira está envelhecendo. Tem cada vez menos jovens e adolescentes que são o público que mais mata e que mais morre nessas circunstâncias. Mas o que eu queria chamar a atenção é para um dado que talvez não tenha ganhado a dimensão necessária, que para mim é estarrecedor, que é o seguinte. Enquanto você, ouvinte, está ouvindo o Foro Teresina, 4 meninas com até 13 anos foram estupradas. A cada 15 minutos, uma menina com até 13 anos é estuprada no Brasil. É inacreditável. É barbárie. Não tem, sei lá, faltam adjetivos, sim, até porque os números são mais eloquentes, né? E o pior, isso acontece 3 a cada 4 vezes dentro de casa. O ato é cometido por um parente, por um vizinho, por um amigo da família. O que mostra que esse, sim, é o problema das crianças brasileiras. Não é o gibi, o desenho do beijo homossexual. É, obviamente, o que as crianças precisam justamente educação sexual na escola, porque dentro de casa elas estão sendo ameaçadas pela família. Não todas as famílias, obviamente, mas se elas não tiverem na escola algum tipo de educação, não vão nem saber o que está acontecendo, o tamanho da violência que está acontecendo contra elas dentro de casa. Toledo, o que a gente vê dentro das famílias é justamente que as crianças não percebem que estão sendo vítimas de abuso, né? Crianças e mulheres em geral, às vezes adolescentes e tal. Então elas precisam de alguém que as eduque para que elas vejam, consigam perceber, né? Isso que é esse é o truque. Exatamente. Né? Eu acho que há o que comemorar, sim, com uma queda de homicídios como essa. Eu só acho que a razão que explica essa queda não é o que está querendo dizer, né? É importante que a gente veja também, o Toledo falou dessa coisa da consolidação da guerra do tráfico. Existiu também, por conta da explosão nas rebeliões nos presídios, que aconteceu em 2016 e 2017, um esforço concentrado para impedir que novas rebeliões acontecessem, com liberação de dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. Existiu uma articulação entre estados do Nordeste que levou até a inauguração de um centro de inteligência no ano passado, como resultado aí de uma política de integração das polícias, integração dos dados de inteligência, a qual todo mundo atribui justamente essa queda nos homicídios, né? Então ficou claro, primeiro, que é preciso integrar as polícias. Quando elas trabalham integrada, conseguem trocar dados de inteligência para você saber como que o crime está se movimentando. Isso faz diferença. E ficou claro também que quando você age contra a violência nos presídios, tenta melhorar essa situação e lidar com o caso da superlotação prisional e a disseminação das facções nos presídios, você também consegue um resultado melhor. E uma coisa que tem sido muito dita, o governo Bolsonaro tem tentado surfar na onda desse dado, é que, olha, tá vendo, a gente assumiu então agora a violência caiu. Na verdade, a violência está caindo, né? O dado é de 2018. E o dado é de 2018, exatamente. O dado é de 2018. Então, se existe algo de positivo, aconteceu antes, não agora, né? Na verdade, as pessoas que lidam com segurança pública hoje estão bastante preocupadas com o fato de que essa política de segurança pública unificada, com essa integração toda, não estaria recebendo, né, a devida atenção. Assim, existe esse SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que reúne todo mundo, que estabelece políticas de integração e ação conjunta. Ele tem um conselho que só se reuniu uma vez até hoje no governo Bolsonaro. Então, o temor é que isso que vem funcionando, pouco que vem funcionando, possa ter algum tipo de revertério por conta da falta de prioridade para esse tipo de estratégia integrada. E não há nenhuma política para evitar que a polícia mate cada vez mais. Ao contrário, há estímulo. E os 2 estados onde isso acontece com mais violência, que é Pará e Rio de Janeiro, são estados onde a PM está completamente infiltrada pelas milícias. Não, e outra, um dado que reforça isso é que, por exemplo, um dos estados onde mais caiu o número de homicídios, que é Pernambuco, não teve aumento nas mortes provocadas pela polícia. Então, uma coisa não leva a outra. Você não precisa matar mais para reduzir o número de homicídios. A questão é, como o Toledo colocou, desconexão total entre as políticas públicas e os problemas reais. Não tem conexão. Esse discurso bolsonarista é um discurso ficcional.
Quando eu disse, Malu, fui eu que disse que não há o que comemorar. É claro que quando uma pessoa menos morre, há o que se comemorar. Mas o meu parâmetro era 47 mil em 2011 e agora em 2018, 57 mil. 57 mil no ano, estava fazendo a conta aqui, dá quase 160 mortes por dia. Não há o que comemorar. Deve haver alguma relação entre a taxa de homicídios e o desemprego, o desmanche do país. Em 2011, a gente tinha uma situação econômica bem melhor. A deterioração da vida das pessoas, de alguma maneira, está relacionada a essa indústria de assassinatos que tem no Brasil. É importante que se diga que quando você está discutindo esse tipo de assunto, eu ouvi muito isso ontem em redes sociais e tal, as pessoas dizendo, esses relatórios servem para fazer um discurso antipolícia. Como se houvesse uma oposição entre você querer um melhor combate à segurança pública e você não querer a polícia, quando é uma visão errada. E por que eu acho que é importante a gente estressar esse número? Porque esse mesmo relatório traz um dado que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que é sobre policiais vítimas de suicídio. O número de policiais que se matam por ano no Brasil é maior do que o número de policiais que morrem em serviço. Isso é que mostra esse relatório. O que isso sugere? Que quando você joga o policial numa guerra com um discurso de mate a qualquer custo, faça e aconteça, abata bandidos como baratas, não são só os bandidos que sofrem. Os policiais também Sem sofrem. dúvida. Esses policiais voltam para casa sem recurso em casa, sem infraestrutura mínima para conseguir viver uma situação precária familiar. Eles não têm estrutura de apoio, eles não têm psicólogo. Então, assim, não é dividir essa situação como se fosse o polícia ou o antipolícia, só vai levar a gente para uma compreensão mais errada do que tem que ser o combate ao crime no Brasil, né? Acho que isso é muito importante a gente estressar. E esse dado está dentro de um relatório que é acusado de ser antipolícia. É melhor a gente conhecer a situação do que não conhecer. E o relatório é baseado em dados da polícia, porque o que o Fórum faz é, por lei de acesso à informação, pedir os relatórios de todas as secretarias de seguranças públicas, compilar os dados, criar uma base de dados e fazer o relatório, que é muito bem feito. Porém, se não está na estatística policial, não aparecerá no relatório. Por exemplo, todos os casos que foram revelados recentemente no Rio de Janeiro de cemitérios clandestinos da milícia, não vão estar aí. Ano que vem vão aparecer. Talvez, Vamos ver. porque pode aparecer. Não, isso daí não foi homicídio. A realidade é pior, né? Sem do dúvida que os é pior. números, do Em que os todos números esses revelam. casos, né? Mas a gente tem que realmente parabenizar esse relatório, porque o que o Fórum de Segurança Pública está fazendo é um trabalho seríssimo, e é evidente que os bolsonáricos sejam contra, porque são contra tudo que é sério, tudo que é civilizatório, que tenha evidência científica, né? Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa e parte para a hora do recreio. Que é da Malu, né? Eu não, tô indo tão mal nesse É negócio. o Kinder Ovo. Música é um negócio que eu acompanho. Decide, pô! Give Pô, aí Shelter zoou, dos né? Rolling Stones. É um foguete. Decide. Esses caras são incomparáveis. Eles estão com 75 anos de idade na estrada. Aquele filme do Freddie Mercury, né? Bohemian Rhapsody, né? O Freddie Mercury vai, pega aquele vinilzão, bota na vitrola uma ópera. Aí o diretor da EMAI, meu Deus do céu, e eu que produzi o Jimi Hendrix. Os caras trabalhando, cara. Aí o advogado do Freddie Mercury diz assim: vamos fazer um disco de ópera. Aí, por que nós vamos fazer um disco de ópera? Assim, porque o sucesso persegue a ousadia. Mas eu quero ser governador do estado onde eu nasci. E eu tenho certeza absoluta, eu não sei se eu vou ser pior ou melhor, mas com certeza você é um governador diferente. Vai ser animado, vai ter rock and roll. Pelo amor de Deus, eu não sei se você é pior ou melhor, mas você é diferente. Olha aqui, a produção Malu acertou, mais uma vez. Mas isso foi covardia. Não vale porque é covardia, porque ela fez o perfil do Delcídio para Piauí. Falamos muito de música, rock and roll. Entrevistei ele na frente de uma jukebox, né? Que tinha uma jukebox em casa. Delcídio, ex-senador pelo PT do Mato Grosso, em entrevista à radiodifusora Pantanal, no último dia 5 de setembro. Depois de ter sido preso pela Lava Jato em 2015, ele hoje está solto. Acho que com tornozeleira, Malu? Foi inocentado, pelo que eu me lembro. Ele foi inocentado agora, recentemente, né? Tá afiliado ao PTB. Foi arquivado o processo dele, na verdade, É uma vítima da justiça. E falamos dele no primeiro bloco, hein? Tá no partido do Roberto Jefferson. É verdade, falamos dele no primeiro bloco. Um bom casamento.
Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu adorei a frase. Eu não sei se você é melhor ou pior, mas eu vou ser diferente. Eu acho que vai não ter tem muita nada que rave. não tem ninguém mais igual do que o Delcídio, né? Exato. Eu acho que vai ser animado. Vai ter bastante rock and roll, né? Na gestão Delcídio do Amaral, no Mato Grosso. Chegamos ao momento Correio Elegante. Eu recebo aqui o papelzinho da produção. Tá escrito assim, ó. Como novamente eu não acertei o Kinder Ovo, ou seja, a produção já fez o papelzinho sabendo que eu ia perder o Kinder Ovo. É marmelada, a gente tá sendo enganado. Tá sendo enganado. Malu. Papo de derrotado. CPI nisso daí. É papo de derrotado. No tocante essa questão aí do Kinder Ovo. No tocante isso daí, vocês perderam, só isso. Bom, o fato é que eu tô sendo punido com um desaforo de Teresina. Mas tudo bem, vamos lá. Quem escreve é o ouvinte Fábio J, que disse o seguinte: quando forem falar de ciência no Brasil, tentem dar algum exemplo de humanidades. Senão, acabam forçando a ideia de que ciência só se faz com jaleco num laboratório. O Fábio tem toda a razão. Jornalista e número não combina muito, a não ser no caso do Toledo, que combina completamente. Vamos tentar fazer isso. Falar de ciência e humanidade. Bom, então para compensar, eu vou ler uma mensagem de solidariedade aqui que a gente recebeu. O ouvinte que assina com o Bronze no Twitter falou assim: fico preocupada pensando se o Toledo, a Malu e o Fernando estão tomando água e se alimentando bem pro Foro de Teresina. Haja coração para aguentar um programa com resumão da semana em pleno desgoverno de 2019. Ó, o Fernando, eu não sei se ele tá tomando água não, mas Coca-Cola, Coca Zero, é o muita tempo Coca-Cola, todo. Mas o fato é que a gente é muito bem tratado aqui. Tem pão de queijo, tudo. A não, recepção é muito melhor do que o resultado final do programa, viu, gente? A gente se alimenta bem, Bom, enquanto a gente tá aqui trabalhando, os nossos ouvintes, pra variar, estão viajando, curtindo a vida, fazendo coisas melhores, né? Então eu vou ler a mensagem do João Guilherme de Araújo, que tá ouvindo o Foro de Teresina, adivinhem onde? Diz ele: pois é, cá estou de férias em Teresina. Ouvindo o foro direto da Ponte Estaiada, de binóculos, para procurar javaporcos a fim de verificar se Teresina fica na Grande Matão. Claro que fica. Quero aproveitar para mandar um beijo pro meu companheiro Matheus, com quem escuto esse podcast maravilhoso todas as quintas. Ô, João Guilherme, você acha que o Teresino veio da onde? Muito bem. Ó, seguinte, eu recebi um desaforo que eu tenho que falar pro Toledo aqui, que é pra alimentar esse nosso clima de disputa. Uma amiga minha, chamada Kitty, da cidade de Cruzeiro, e vários outros cruzeirenses ficaram muito felizes com a menção à cidade no programa passado. E ela escreveu e falou assim, que eu tinha que motivar um movimento pela Grande Cruzeiro, que esse negócio de Grande Matão não tá valendo nada, não. Meu Deus do céu, eu tô frito também nisso. Eu que nasci em São Paulo, o que eu vou falar do bairro do Sumaré? O Grande Morumbi. O Grande Sumaré. O Grande Morumbi. Eu sei que os cruzeirenses querem um movimento, um levante pela Grande Cruzeiro contra a Grande Matão. A gente pode transformar Cruzeiro num enclave dentro da Grande Matão. Você já tá querendo fazer uma aliança, uma cooptação? Tá bom. Vou conversar com a minha base cruzeirense pra ver o que eles acham. Cuidado, senão a gente manda um javaporco lá pra Cruzeiro. Lá tá cheio de javapor. Bom, tinha gente viajando aqui nas cartas, mas também tem gente que tá pior, Toledo. É o seguinte, o traje a Igor, o traje a Igor, é o Igor que chama o traje a Igor no Twitter. Ele disse o seguinte: da série Ouvindo o Foro de Teresina em Lugares Inusitados, estou no SUS, enquanto tomo soro. Oh, meu Deus. Só a raiva do nosso querido presidente para me esquentar nesse frio da madrugada. Melhor que o presidente que ouve Chaves, né? Enquanto tá no hospital. É isso, Igor. Eu acho melhor. Nada como a voz do Toledo para te aquecer aí, né? Ô, Fernando, antes da gente terminar, a produção tá me dando mais uma mensagem que chegou sobre o Kinder Ovo da Gretchen, da semana retrasada. Aquele que a gente foi totalmente humilhado, que o mundo inteiro sabia que era a Gretchen, menos a gente, né? E ainda tá repercutindo. E daí a Carla Gonçalves disse assim: tive uma crise de riso com a Malu imitando o gritinho da Gretchen. Vai lá, Malu. Em plena quinta-feira chuvosa de greve em São Paulo, com muito trânsito, eu deveria estar nervosa, mas estou rindo. Muito obrigada por esse alívio. KKKKK.
Farei muito, eu adoro Olha, fazer. a gente, além de ter que conhecer o Bolsonaro, tem que conhecer a Gretchen ainda. E tem que ouvir o meu gritinho. Eu acho que o melhor pra vocês é ouvir o meu gritinho, né? Bom, pelo menos eu não vou fazer essa. Não vou cometer esse gritinho também. Bom, e antes de subirem os créditos, eu vou lembrar todo mundo que o Maria Vai com as Outras, o outro podcast da revista Piauí, tá de volta. A terceira temporada sobre grandes temas relacionados à mulher e o mercado de trabalho já está no ar. E pra quem nunca ouviu, vale a pena maratonar, porque é um assunto que nunca sai da ordem do dia e não envelhece que nem política. Claro que não. Adorei a da prefeita. Eu tô maratonando. Segunda sim, segunda não. De manhãzinha eu acordo, boto lá na minha lista de podcasts e vou ver se tem Maria Vai com as Outras novo lá. Muito bem, depois desse lembrete da Malu, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do Foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, hoje com o Luca Mendes. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço mais uma vez a companhia de Malu Gaspar. Tchau, gente, e até a próxima. E José Roberto de Toledo. Não esqueça de comprar seu ingresso pro Festival Piauí de Jornalismo. Disso depende o bônus de Toledo no final do ano. Não, depende do seu salário, o meu salário, o salário do Fernando e de todo mundo que tá aqui nesta gravação. Comprem. 5 e 6 de outubro. Exatamente, vai lá e ainda ganha direito a fazer uma selfie com o Teresino, com o Fernando e com a Malu. E eu bato a foto. Muito bem, até a semana que vem.